Imagine-se em uma sala ampla, com janelas abertas por onde entra a luz do sol. O ar parece livre, mas, ao tentar dar um passo, você percebe correntes invisíveis amarradas aos seus pés. Não há grades, não há muros, e mesmo assim, você não consegue sair. Essa é a sensação de viver em uma relação tóxica. Por fora, parece liberdade. Por dentro, é uma prisão que sufoca pouco a pouco. Muitos já sentiram essa força que drena a energia, como se alguém sugasse lentamente sua vitalidade. Mas ainda assim, permaneceram ali, incapazes de se afastar. O veneno não se revela de imediato. É como respirar ar envenenado todos os dias. No começo, quase imperceptível. Com o tempo, o corpo, a mente e a alma adoecem. A questão que nos atormenta é: por que permanecemos? Por que aceitamos que nossa paz seja sequestrada? O medo da solidão? A dependência da aprovação alheia? Ou a ilusão de que suportar sofrimento é uma forma de amor? Marco Aurélio, imperador e filósofo, lembrava a si mesmo todos os dias: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Entenda isso, e encontrará força. A pergunta que deve ecoar aqui é clara: o que realmente está sob o nosso controle dentro dessas relações? Se não podemos mudar o outro, se não temos domínio sobre os comportamentos e palavras que nos ferem, então a libertação precisa nascer dentro de nós. O estoicismo nos convida a enxergar com clareza: não somos responsáveis pelo veneno que alguém carrega, mas somos inteiramente responsáveis por não bebê-lo. Este vídeo é um caminho para essa clareza. Aqui, vamos atravessar juntos o labirinto da dependência emocional, da manipulação e do medo, e emergir com a serenidade de quem aprendeu a colocar limites sem ódio, a cultivar a companhia da virtude e a caminhar leve. A cada etapa, não traremos apenas reflexões, mas práticas concretas para que você possa aplicar o estoicismo em sua vida, libertando-se dos laços invisíveis que drenam sua alma. Prepare-se. Durante os próximos minutos, você será convidado a olhar para dentro, a confrontar o peso das correntes que talvez nem perceba carregar, e, ao final, terá em suas mãos a chave para uma vida mais leve, mais livre e mais sua. Agora, feche os olhos por um instante e se faça esta pergunta: quem em minha vida tem acrescentado luz? E quem tem colocado sombra? Esse é o primeiro passo para romper a prisão invisível. Há um silêncio doloroso que só quem já esteve em uma relação tóxica conhece. Não é o silêncio da paz, mas o da submissão, da espera, da ansiedade constante por uma aprovação que nunca chega. É como caminhar sobre vidro. Qualquer palavra errada pode gerar explosões. Qualquer gesto mal interpretado se transforma em culpa. E mesmo assim, permanecemos. Por quê? Porque o medo da solidão é, muitas vezes, mais assustador do que a própria dor. Aceitamos migalhas de afeto, acreditando que é amor. Confundimos apego com cuidado, dependência com entrega. Mas o amor verdadeiro nunca nasce da escravidão. Ele floresce apenas na liberdade. Epicteto, escravo que se tornou mestre da filosofia, dizia: quem depende dos outros para ser feliz é escravo, mesmo que seja imperador. Essas palavras atravessam os séculos como uma lâmina afiada. Porque a verdade é simples. Quando você entrega sua paz, sua alegria e até sua identidade para outra pessoa segurar, você deixa de ser dono de si. Observe sua própria vida. Quantas vezes você permaneceu em uma amizade ou relacionamento que lhe fazia mal apenas por medo de perder? Quantas vezes engoliu palavras, desejos e até sonhos porque temia o vazio da solidão? Esse é o peso invisível da dependência emocional. Você carrega correntes que ninguém vê, mas que consomem sua energia a cada passo. E aqui, o estoicismo nos convida a um olhar mais profundo. A solidão não é inimiga. Pior do que estar só é estar acompanhado, e ainda assim sentir-se vazio. A verdadeira companhia deve nutrir, não esvaziar. Exercício prático. Pegue um papel agora mesmo.
Escreva nele 3 coisas que você teme perder nessa relação que lhe causa dor. Pergunte-se: isso é amor verdadeiro ou apenas medo da solidão? Essa dependência me fortalece ou me enfraquece? Se eu não tivesse medo, eu escolheria permanecer? Guarde essas respostas. Elas são o reflexo mais honesto do que você realmente sente, não do que você tenta justificar. Porque a libertação começa assim, reconhecendo que apego não é amor, que carência não é cuidado, e que ninguém deve ter o poder de decidir se você é digno de ser feliz. O estoico aprende, antes de tudo, a caminhar sozinho dentro de si mesmo. E só quem descobre essa força interior é capaz de escolher com sabedoria quem merece estar ao seu lado. Vivemos em uma época em que a palavra paciência foi distorcida. Muitos acreditam que suportar tudo em silêncio é virtude, que aceitar humilhações, ofensas e abusos é sinônimo de maturidade, como se engolir a própria dor fosse um ato de amor ou sabedoria. Mas a filosofia estoica nos alerta: virtude não é autodestruição. Virtude é autodomínio. Ser paciente não significa aceitar que alguém ultrapasse os limites da sua dignidade. Ser paciente é aceitar o que não está sob o seu controle. Mas permitir abusos quando você pode se afastar não é paciência. É submissão. Imagine segurar um carvão em brasa na esperança de que, em algum momento, ele vai esfriar sozinho. O que acontece? Ele apenas queima sua mão. Da mesma forma, insistir em permanecer em situações de dor, esperando que o outro mude, não é virtude. É autoaniquilação. Os estoicos não pregavam indiferença às injustiças pessoais. Pelo contrário, ensinavam que nossa primeira responsabilidade é com a preservação da própria mente e da própria alma. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações que não devemos nos ferir 2 vezes, primeiro pelo ato do outro, depois pelo nosso próprio consentimento em sofrer além do necessário. Pergunte-se: quando você permanece em silêncio diante de um ataque, está praticando paciência ou apenas medo? Quando você suporta humilhações, está exercendo disciplina ou apenas se rendendo à covardia de não se posicionar? Exercício prático. Hoje, ao final do dia, reserve alguns minutos em silêncio e anote 3 situações recentes em que você se calou. Qual delas foi paciência genuína? Em qual você simplesmente permitiu que passassem por cima da sua dignidade? Se pudesse voltar, qual atitude preservaria sua paz sem abrir espaço para a submissão? Esse exercício é essencial, porque clareza é liberdade. Enquanto confundirmos paciência com passividade, sempre chamaremos correntes de virtude. A paciência estoica é a coragem de suportar aquilo que não podemos mudar. Mas a sabedoria estoica também é a firmeza de não tolerar aquilo que destrói a nossa alma, quando está assim, ao nosso alcance, evitar. A virtude não é uma cruz que você deve carregar para agradar os outros. A virtude é o fogo interior que protege sua dignidade e guia seus passos rumo à liberdade. Colocar limites não é sinal de fraqueza, mas de força interior. O problema é que, para muitos, impor limites significa entrar em confronto, explodir em palavras duras ou romper de maneira violenta. Só que o estoicismo nos mostra outro caminho: firmeza serena, sem ódio, sem necessidade de vingança. Marco Aurélio escreveu: o melhor modo de se vingar é não se tornar igual àquele que o feriu. Essa frase revela um segredo. Se alguém age com maldade e você responde na mesma moeda, você se torna espelho do veneno que condena. Mas se você responde com silêncio firme e presença tranquila, você preserva a sua paz. E isso é o que mais incomoda quem tenta manipular. Imagine-se como uma muralha diante de um vento tempestuoso. O vento grita, bate, tenta derrubar, mas a muralha permanece. Ela não precisa responder, não precisa se mover. Sua firmeza é sua resposta. Assim deve ser o limite. Não um grito de guerra, mas uma presença inabalável. Quantas vezes você já caiu na armadilha da explosão emocional? Você se sente provocado, reage no impulso,
Diz palavras que depois se tornam armas contra você. No fim, quem perde a paz é você mesmo. O limite verdadeiro não precisa de explosão. Precisa de consciência. Exercício prático. Da próxima vez que alguém tentar cruzar o limite da sua dignidade, antes de reagir, pergunte-se: se eu responder agora, vou preservar minha paz ou vou perdê-la? Estou reagindo por orgulho ou por necessidade real de me proteger? Minha atitude me aproxima do equilíbrio ou da confusão? Respire. Conte até 3. O silêncio, quando nasce da clareza, é muito mais poderoso que 1000 argumentos. Colocar limites não é afastar pessoas por ódio, mas escolher preservar o espaço interior onde sua paz habita. O estoico não precisa provar nada a ninguém. Sua firmeza fala por ele. Assim, cada vez que você disser não, sem agressividade, cada vez que você escolher o silêncio ao invés do confronto vazio, você não estará apenas se protegendo, estará também ensinando ao outro, e a si mesmo, que sua paz não está disponível para barganhas. A verdadeira arte do limite é essa: guardar sua serenidade sem se tornar igual àquilo que tentou destruí-la. Uma das armas mais sutis de quem é tóxico é a manipulação. Ela não chega de forma clara, mas mascarada em comparações, culpas e chantagens emocionais. É como se, pouco a pouco, sua identidade fosse sendo apagada, até que você começa a duvidar de si mesmo. Quantas vezes você já ouviu frases como: se você me amasse de verdade, faria isso por mim. Fulano é melhor do que você. E sem mim você não é nada. Essas frases são como cordas invisíveis, que apertam o peito e mantêm você preso. A chantagem emocional não é sobre amor, é sobre controle. A comparação não é sobre crescimento, é sobre diminuição. O efeito é devastador. Você começa a viver tentando agradar, se moldando para caber nas expectativas do outro. Mas, nesse processo, perde sua essência. É como viver à sombra de uma árvore gigantesca. Por mais que você tente crescer, nunca floresce por si mesmo, porque a luz do sol não chega até você. O estoicismo nos chama de volta à clareza. Ninguém tem o poder de definir o seu valor. Nenhuma comparação externa pode diminuir sua essência. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: a alma se torna da cor dos pensamentos que cultiva. Se você permite que os pensamentos alheios envenenem sua mente, sua alma se tornará cinza. Mas se cultiva pensamentos de liberdade, clareza e dignidade, nada pode apagar sua luz. Exercício prático. Pegue novamente um papel. Escreva 3 frases de manipulação ou comparação que você costuma ouvir. Ao lado de cada uma delas, escreva uma resposta estoica. Por exemplo: sem mim, você não é nada. Minha vida tem valor por si mesma. Fulano é melhor que você. Não sou chamado a competir, mas a ser íntegro. Se me amasse, faria isso. Amor não é chantagem, é liberdade. Esse exercício é mais do que palavras. É um treino de autodefesa emocional. Cada vez que você se prepara, menos poder o outro tem sobre você. Lembre-se, o verdadeiro amor não manipula, não exige, não compara. Ele liberta. Se alguém precisa diminuir você para se sentir maior, essa pessoa não merece espaço no jardim da sua vida. A comparação e a chantagem são venenos. O estoico não os bebe. O estoico permanece firme, lembrando que sua identidade não está à venda, e muito menos em dívida com quem o aprisiona. Há um ponto em qualquer relação tóxica em que a mente começa a perceber: não é amor o que mantém você ali, é apego. O coração se agarra não à pessoa, mas ao costume, ao medo do vazio, à memória do que um dia foi bom. É como segurar uma corda que corta suas mãos. Você sofre, mas teme soltar porque acredita que sem ela, cairá no abismo. Sêneca escreveu: nada nos pertence de fato, apenas o tempo. Essa frase, aparentemente simples, carrega um poder imenso. Porque quando compreendemos que não possuímos nada além do tempo, percebemos que segurar o que nos destrói é desperdiçar a única riqueza verdadeira que temos. Muitos acreditam que desapegar é abandonar,
que é frieza ou falta de amor. Mas o desapego estoico é, na verdade, a forma mais pura de liberdade. Não significa deixar de sentir, mas deixar de ser prisioneiro daquilo que não pode mudar. É escolher carregar apenas o que fortalece e soltar o que corrói. Pense em um viajante que insiste em levar pedras pesadas na mochila. Cada passo se torna um fardo insuportável. Mas, ao perceber que as pedras não são necessárias, ele as solta uma a uma. A estrada continua a mesma, mas a caminhada se torna leve. Assim é o desapego. Não muda o mundo ao redor, mas muda o peso que você carrega dentro. Exercício prático. Pegue uma folha de papel e divida em 2 colunas. Na primeira, escreva o que, dentro dessa relação, depende de você mudar. Na segunda, escreva o que não depende de você de forma alguma. Agora, respire fundo e observe. A segunda coluna é o terreno do desapego. Essas coisas não estão sob o seu controle. E tudo o que não está sob seu controle precisa ser solto. Porque tentar mudar o que não é seu é desperdiçar energia e, pior, é condenar-se à frustração eterna. A libertação começa quando você escolhe parar de lutar guerras que nunca serão vencidas, quando entende que não precisa de quem o prende pela dor. O desapego não é ausência de afeto, mas presença de clareza. É a coragem de olhar para a própria vida e dizer: não vou mais carregar o que não me pertence. E nesse momento, o coração descobre algo surpreendente. O vazio que você tanto temia não é um buraco, é um espaço. Um espaço para respirar, para florescer, para ser novamente dono de si. Uma vida é moldada, em grande parte, pelas pessoas que a cercam. Os estoicos entendiam isso profundamente. Para eles, amizades e companhias eram como jardins. Algumas plantas fortalecem, alimentam e embelezam, enquanto outras sufocam, envenenam e roubam a luz do sol. Quantas vezes você já percebeu que, depois de encontrar determinada pessoa, sua energia estava drenada, que seu coração ficou inquieto, sua mente pesada e sua clareza ofuscada? Isso não é coincidência. As pessoas que nos rodeiam nos transformam silenciosamente, dia após dia. Epicteto alertava: se você se senta junto a alguém coberto de sarna, é provável que também coce. A metáfora pode parecer dura, mas é verdadeira. A proximidade constante com quem vive na escuridão acaba contaminando nosso próprio espírito. No entanto, não basta apenas se afastar de quem sufoca. É preciso também escolher, ativamente, a companhia da virtude. Isso significa buscar pessoas que compartilhem valores, não apenas interesses momentâneos. Companhias que elevam o olhar, que inspiram serenidade, que não competem, mas caminham ao lado. Reflita: se a presença de alguém rouba sua paz, isso não é amor, é prisão. Se alguém precisa diminuir você para se sentir maior, isso não é amizade, é algema. Mas quando você encontra quem celebra suas vitórias sem inveja, quem respeita seus limites, quem se alegra pela sua essência e não pelo que você pode oferecer, esse é o solo fértil em que a virtude floresce. Exercício prático. Pegue um caderno e faça 2 listas. Na primeira, escreva os nomes de 3 pessoas que fortalecem sua paz, que elevam sua mente, que tornam você mais sereno. Na segunda, escreva 3 nomes que drenam sua energia, que deixam você inquieto, que roubam sua clareza. Agora observe: com quem você tem passado mais tempo? Quem você tem permitido influenciar seu espírito? Esse exercício é um espelho poderoso. Ele mostra, sem máscaras, que talvez sua inquietação não venha apenas de dentro, mas também das companhias que você escolhe manter. O estoico não odeia ninguém, mas é seletivo em quem deixa entrar no espaço sagrado de sua vida. Ele sabe que a alma é moldada pelas vozes que escuta e pelos exemplos que observa. Escolher a companhia da virtude é, no fim, escolher a si mesmo. É decidir que sua paz vale mais do que qualquer laço de conveniência, qualquer costume ou qualquer relação que aprisiona.
porque quem caminha ao lado da virtude nunca caminha em solidão. Há algo que nenhuma relação tóxica pode roubar de você: o espaço inviolável dentro da sua mente. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, a fortaleza interior, o centro da razão e da paz. É ali que se decide se você será afetado ou não pelo veneno externo. Pessoas podem gritar, acusar, manipular. O mundo pode pressionar, exigir, criticar. Mas, se você cultivar esse espaço de silêncio interior, nada poderá realmente tocar sua essência. Você será como a montanha diante da tempestade. O vento pode rugir, a chuva pode cair, mas a rocha permanece. Esse silêncio não é ausência de palavras, mas presença de clareza. É o domínio sobre a própria mente. Marco Aurélio escrevia a si mesmo: a verdadeira paz vem de dentro. Não a procure fora. E esse lembrete ecoa como um escudo contra toda manipulação. Imagine-se cercado de vozes que o acusam, que o diminuem, que tentam levá-lo ao desequilíbrio. Se você reagir a todas, será arrastado pela corrente. Mas se recolher ao seu espaço interno e repetir em silêncio: minha paz não está à venda, nada poderá atingi-lo. Esse é o segredo do silêncio estoico. Não fugir do mundo, mas permanecer intocável diante dele. Prática diária. Reserve 5 minutos todas as manhãs. Feche os olhos, respire fundo e repita lentamente: minha paz não está à venda. Ninguém tem o poder de roubar minha serenidade. O que está sob meu controle é meu refúgio. Faça disso um ritual. Esse simples treino fortalece o espaço interior como se fosse um músculo. A cada dia você se torna menos vulnerável ao ruído externo, às críticas, às manipulações. E quando perceber, descobrirá algo extraordinário. As pessoas tóxicas não terão mais poder sobre você. Elas podem tentar manipular, mas você não será mais manipulável. Podem tentar ferir, mas suas palavras não encontrarão morada dentro de você. O silêncio interior é a muralha que protege sua alma. E quando essa muralha está erguida, você pode andar pelo mundo sem medo. Porque a paz que você carrega dentro, ninguém pode tomar. Chegamos ao ponto final desta jornada. E talvez a verdade mais libertadora seja também a mais difícil de aceitar. É melhor caminhar só em serenidade do que acompanhado pelo peso que sufoca. A vida é breve. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todos os dias da transitoriedade de tudo: amigos, família, poder, até mesmo a própria respiração. Diante disso, por que desperdiçar a pouca vida que temos em correntes invisíveis? Por que aceitar que nossa energia seja drenada em nome de uma companhia que não fortalece? Muitos temem a solidão, mas esquecem que a pior solidão é estar cercado de gente e, ainda assim, sentir-se vazio. A coragem de andar leve não é rejeição às pessoas, mas sim um ato de sabedoria. É escolher quem merece estar ao seu lado, sem medo de soltar o que aprisiona. Imagine por um instante colocar sobre os ombros uma mochila carregada de pedras. Cada pedra é uma relação tóxica, uma chantagem, um peso emocional. Você segue andando, cansado, ofegante, acreditando que precisa levar tudo aquilo. Mas pouco a pouco, começa a tirar as pedras. A cada pedra deixada para trás, sua caminhada fica mais leve, sua respiração mais livre, seu passo mais firme, até perceber que a estrada sempre foi bela. Você é que estava sobrecarregado demais para enxergá-la. Ritual prático de libertação. Todas as noites, antes de dormir, faça 2 perguntas simples. Quem acrescentou à minha vida hoje? Quem drenou minha alma hoje? Anote as respostas. E com o tempo, perceberá um padrão. Esse padrão mostrará claramente quem merece permanecer e quem deve ser deixado no caminho. O estoico não foge das pessoas. Ele não se isola do mundo por medo. Ele apenas escolhe com sabedoria, porque entende que sua alma é um espaço sagrado, e nem todos estão prontos para habitar esse espaço. E então, quando você finalmente aprende a andar leve, descobre algo poderoso.
A verdadeira liberdade não está em cortar laços com raiva, mas em caminhar com serenidade. O silêncio se torna sua armadura, a clareza se torna sua bússola, e sua paz interior, o território inviolável que ninguém mais poderá roubar. Que esta jornada deixe em você uma semente de coragem. A coragem de soltar, a coragem de escolher, a coragem de caminhar leve. Agora, escreva nos comentários apenas uma palavra mantra, que represente o que você deseja cultivar daqui em diante. Uma palavra que será seu lembrete diário de força e liberdade, e que essa palavra seja também um compromisso consigo mesmo. Viver de forma serena, livre e verdadeira. Porque a vida é curta demais para ser desperdiçada em correntes invisíveis.